favor, me diz, por que tem que ser assim? Eu me entreguei a você e você a mim. Parecia eterno, nosso jeito de amar. Mas era de areia o castelo e se foi com a água do mar. Gostaram? É para vocês. Estamos no ar com o programa, a sua revista eletrônica Viver Mais. E agora, nós vamos fazer aquelas receitinhas eu adoro. E eu tenho certeza que você também. Então vamos para a nossa farmácia in natura. Vamos lá. Você tem herpes? Herpes é terrível, é baixa imunidade e o herpes vem aí. É muito importante você ter uma imunidade em alta para prevenir o herpes. O que você pode fazer? Tem 2 minerais que é excelente que você pode tomar no seu dia a dia que ajuda a prevenir o herpes. Não prevenir o herpes no sentido dele atacar, né? Porque o herpes é um vírus que ele já está lá, tá? Mas para você não ter as crises, que é o zinco, que é um mineral muito importante para aumentar o sistema imunológico, e o selênio. Você toma um comprimido de cada, uma vez por dia. E eu vou ensinar para você um creme para ajudar no tratamento da herpes. O que você vai precisar aí, ó? Você vai precisar de 50 gramas de creme de aloe vera, que é a babosa, 50 gramas. Vou colocar aqui, ó. Esse creme dá um resultado maravilhoso, tá, gente? Olha, eu vou colocar aqui junto também, aqui tem 110 gramas de creme de aroeira. O creme de aroeira, também para herpes, é muito bom. Tirando aqui porque o pote é mais, a boquinha dele é mais difícil para tirar, mas dá para tirar tudo, ó. 110 gramas, tá? Tirou tudo, limpa bem o pote, raspa bem, né? Ó, pronto, raspou, raspei, ó. E aí você vai acrescentar neste creme, deixa eu tirar aqui essa colher, ó, bater, 1 colher de sopa de óleo de copaíba. Olha aqui, óleo de copaíba, que é um poderoso anti-inflamatório. 1 colher de sopa. 1 colher de sopa de óleo de andiroba. Isso mesmo. Gostei de enxergar aqui, gente. Olha, gostei de enxergar. Olha, andiroba, 1 colher de sopa. E eu vou misturar tudo isso aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou misturar tudo isso aqui, ó. Coloca num pote e vai passar no local 3 a 4 vezes por dia, ó. Fácil, né? Não precisa colocar na geladeira. Depois dele pronto, a durabilidade dele é 1 ano. Lógico, você não vai guardar 1 ano, né? Se está precisando, tem que passar, ó. Tá vendo como é que fica o creme? Olha aqui. Deu para ver aí? Deu, né? Ah, olha. Ele realmente funciona muito bem. Gostaram? Qualquer dúvida? Entre em contato com a gente. Só você ligar 011 29 50 2304. 011 29 50 2304. Queria te convidar também para você entrar no meu canal no YouTube. Canal André Rezende, Rezende com S. Lá tem uma porção de vídeos bacana para você, tá? Entra lá. Agora nós vamos para o nosso Informa. Você controla o seu filho nas redes sociais? Sabe aqueles joguinhos que tem no mundo todo? Facebook, Instagram, falando com pessoas que ele não conhece. Você tem essa preocupação em ver como o seu filho está nas redes sociais? E para nos ajudar a discutir este assunto, eu estou aqui com a psicóloga doutora
Verusca. Obrigado, doutora, é um prazer, viu? É um prazer, eu que agradeço. Isso é muito sério, né, doutora? Sim. É? As redes sociais ganharam um espaço muito grande e cada dia mais jovens com menor idade estão participando das redes. Então é algo que os pais precisam se preocupar um pouco. Os pais trabalham fora, né, e os filhos, a maior parte estuda um período e uma parte muito grande do dia fica sem os pais. Exatamente. Então fica muito à vontade, né? Sim. E como a gente pode fazer para que isso seja mais bem orientado, mais vigiado pelos pais, que isso é muito importante. Tem acontecido tanta coisa aí, né? Exatamente. Eu costumo dizer que os pais precisam sempre acompanhar essa rotina dos filhos e orientar para essa nova rotina. O problema é que às vezes os pais, por trabalhar exatamente demais, não têm esse tempo, não colocam alguém que possa ser responsável por isso. Às vezes nem sabem direito colocar bloqueios, porque hoje em dia você tem possibilidade de bloquear alguns aplicativos, bloquear algumas redes. Mas falta um pouco de informação, de orientação nessa área. Eu creio que todo filho, quando é bem orientado, dificilmente ele se engana com um processo ou acaba criando um problema. A questão é que falta conversa, sabe? Sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta daquelas mesas com todo mundo reunido, falando de como foi seu dia, almoçando e jantando junto. Eu acho que, infelizmente, nem nos finais de semana, às vezes, a família tem sentado junto. Eu acho que se a família sentasse mais, muitas coisas seriam evitadas. Tem famílias que eu acho assim, um absurdo. O filho está lá no quarto, quer falar com a mãe, manda uma mensagem. Sim. Dentro de casa. Sim. Né? A comunicação presencial tem se perdido. Né? Tá. E se acontece isso dentro da sua casa e você permite isso, você está dando uma abertura para o seu filho, né, para ficar muito à vontade nas redes sociais, não é, doutora? Sim, eu costumo dizer que as pessoas precisam ter contato com todas as coisas, mas saber lidar com todas as coisas. Se você conversa com seu filho, olha, isso é desse jeito, mas você tem que tomar cuidado com isso, tem que limitar o tempo, não é todo o tempo, não é o tempo inteiro. Hoje em dia as pessoas vão dormir agarradas com o celular e às vezes tem crianças que vão dormir agarradas com o celular, com tablets, nem sabem o quanto isso faz mal. Então, não é só essa questão da rede social e dos perigos que ela traz, mas também o malefício que é você ficar viciado nas redes ou viciado nos componentes eletrônicos. Então, tem que ter limite. É importante saber mexer, mas é importante também ter limite. Que às vezes vira até doença, né? Sim. Às vezes até tratamentos. Porque são sinais eletromagnéticos, né? O nosso cérebro ele é movido por sinais eletromagnéticos, ele é vivo por conta disso. Então, imagina aqueles eletrônicos o tempo inteiro transmitindo constantemente sinais de Wi-Fi, sinais de Bluetooth, sinais para as redes, das antenas. Isso está passando por dentro do cérebro das crianças, então é muito complicado você dormir com isso próximo de você, dormir embaixo de travesseiro, próximo da cama, é complicado. Eu creio que tinha que ter mais informação até para ajudar as crianças a evitarem problemas com isso. Você acha que as redes sociais traz mais benefícios ou malefícios para as crianças? Olha só, eu costumo dizer que tudo que é excessivo vai trazer malefício. Se essa família tem um convívio com redes sociais, e seus filhos, né, suas crianças têm convívio com rede social, mas não está exagerado, vai trazer benefício, porque é para a criança também um componente de estímulo. Então, se você tem algo que oferece um estímulo, a criança ela tende a desenvolver melhor a inteligência. As escolas usam, né? Exatamente. Agora, se você tem um excesso, isso pode trazer um bloqueio lá na frente. Por quê? Se você pensar nas nossas mãos, cada dedo eles transmitem um estímulo para o cérebro, certo? A visão, outro estímulo, a audição, outro estímulo. Então, quando eu estou olhando, ouvindo e mexendo, eu estou favorecendo o cérebro com diversos estímulos diferenciados que promovem inteligência e promovem desenvolvimento. Agora, se eu pego um celular e fico com 2 dedos digitando, 2 dedos passando o vídeo, eu estou deixando de oferecer 8 estímulos. É verdade. Com o tempo, eu tenho a tendência de evitar um desenvolvimento que eu poderia ter se eu estivesse brincando, se eu estivesse jogando, se eu estivesse fazendo uma outra coisa. Então, nós precisamos pensar nessa quantidade mesmo de estímulos para que esse filho se desenvolva melhor. Agora, se esse filho fica uma quantidade de horas muito grande só com esses daqui, existe uma perda com o tempo. Tem uma idade que os pais devem liberar para o filho começar a entrar na internet? Olha, a gente diz que por volta de 5, 6 anos, mas a gente sabe que hoje não é essa a realidade. A gente sabe que os pais, até para ficar um pouco tranquilos, com 2 anos, com 1 ano e meio, já deixam um tablet, um celular na mão da criança, porque a criança se distrai com aqueles desenhos e ela fica calma, quieta.
Então, é aquele momento que às vezes o pai consegue fazer alguma coisa em casa ou a mãe consegue organizar alguma coisa. Se é um período curto, ok, mas se você tem numa idade tão inicial um bloqueio de desenvolvimento muito precoce, isso pode trazer prejuízos. Tá, e limites? Sim. Tá, os pais têm que colocar. Sim. Tem que ter horários. Tem que ter horários. É porque tem criança que fica até de madrugada, não tem? Sim, tá cheio, né? Tá cheio. E você cria até um costume, né? Da criança dormir muito tarde, não produzir no outro dia. Então, é meio complicado. O limite seria você colocar para o seu filho uma rotina. Ó, você nessa rotina diária precisa estudar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa escovar dente, tomar banho, tem que ter uma rotina. Dentro dessa rotina, 1 hora, 2 horas. Eu creio que é um bom limite para você poder oferecer esse estímulo para o cérebro e não exceder a ponto de trazer um bloqueio lá na frente. Doutor, assim, o casal está dormindo, tá? A criança está no quarto dela e ela tem lá o computador, então ela tem acesso a isso. Sim. O pai está dormindo, a mãe, e de repente essa criança, no dia seguinte, tem maior dificuldade para acordar, para ir para a escola. O pai e a mãe não tem que prestar mais atenção nessa criança? Sim. Se você percebe que essa criança tem um rendimento prejudicado, alguma coisa aconteceu. Pode ser que ela esteja com problemas na escola, mas pode ser que ela esteja utilizando demais a internet e os pais não sabem. Geralmente os pais são os últimos a saber. Por conta da rotina, por conta de tudo que acontece, às vezes esse filho faz uma série de coisas e os pais nem ficam sabendo. Tá, e como que a gente pode passar para os nossos filhos que a vida, que hoje várias crianças acham que o mundo dela é as redes sociais, Sim. né? Que é a coisa mais importante. Que sem a rede social a vida não tem graça, a vida não acontece nada. Exato. O que a gente pode fazer num todo para quebrar isso e mudar essa forma dessa criança pensar? Olha só, se a gente consegue criar esse ritmo familiar, a gente vai começar a criar uma rotina. Dentro dessa rotina, se as famílias conseguem ter tempo de qualidade, a gente pode propor diversas coisas. O mundo tem vários outros estímulos, tem coisas que dá para conseguir passear, tem parques, tem atividades que a gente pode propor, tem uma série de jogos, né, brinquedos, tem tanta coisa. Eu costumo dizer, quando as crianças são muito pequenas, que os pais precisam brincar com elas. Ou dentro de casa ou fora de casa, mas precisam brincar, ter essa parte lúdica. Se você vai trazendo essa proposta, a rede social ela não vai ter a mesma importância. Hoje ela tem porque ela está ocupando o espaço que era da família. Se a família tivesse intensiva nessa convivência, a rede social não tinha esse espaço tão ganho. E o filho fica muito mais, aproxima muito mais dos pais e fica muito mais amigos, hein? Se a gente pensar que antigamente, pelo menos ou o pai ou a mãe tinha o acompanhamento dessa rotina, né? Ou o pai ou a mãe convivia com esse filho. Um trabalhava, o outro convivia. Hoje, com a proporção dos trabalhos iguais, né? Ou seja, mãe e pai trabalham, esse filho às vezes não tem supervisão de ninguém. Quando tem, é de uma criança que tem uma diferença pequena de idade, né? Ou um jovem, um adolescente, que às vezes não tem muita paciência de lidar. Então, a educação acaba sendo transferida para a escola. Então, com o tempo, a rede social acaba tentando preencher um espaço que ficou há muito tempo atrás. Então, hoje a gente percebe que esse tamanho de conexões que a gente tem com a rede social só acontece porque aconteceu uma lacuna familiar, que pode ser revista, eu tenho certeza que pode ser revista. Doutor, tem muitos pais que assim, ele fala, você não vai usar o computador 2, 3 dias. No dia seguinte, ele libera o filho para fazer isso. Os limites, né? Sim. Que é muito importante. O pai, às vezes, tem casos que tem que ser mais radical, tem que impor mais, falar não e não mesmo. Sim, eu nem digo impor, mas manter a palavra. Sim. Se prometeu alguma coisa, cumpra. Porque a pior coisa na educação infantil e juvenil é você prometer e não cumprir, você perde a autoridade sobre esse filho. Verdade. A gente não deve impor nada, a gente deve ensinar. O filho ele precisa se acostumar na rotina. E conquistar ele naquilo. Exatamente. O filho ele precisa do líder, ele vai buscar isso. E se os pais não são o líder, ele vai buscar fora. Ele vai buscar uma outra pessoa, ele vai buscar uma outra referência. Se esses pais servem de referência, então ele vai ter essa necessidade de seguir a referência. Os grandes atritos é porque existe a lacuna, outras coisas preenchem, e depois, para conseguir obedecer, tem que ser na força, aí cria um atrito, distancia, e tudo isso vai ampliando o conflito, vai ampliando o conflito. Se a gente consegue, desde pequeno, ensinar, olha, isso daqui não. Não, eu não preciso gritar, eu não preciso bater. Não é não, e acabou.
A partir do momento que o sim realmente conseguir ser realizado assim, o não ser realizado assim, fica tudo mais fácil. Mas aquele não vira sim, o sim vira talvez, vira bagunça, várias pessoas acabam interferindo na educação também. Às vezes o pai diz sim, aí o outro diz não, e aí isso confunde. Não, e a mãe, às vezes, de repente, a mãe fala não, o pai vai e deixa. Ou vice-versa, né? O pai fala não, a mãe vai e deixa. Às vezes a avó que cuida, deixa, a empregada que Isso. cuida, a vizinha Sim. que cuida, porque não quer barulho, então deixa fazendo o que quer, e é complicado também. Também é cômodo para os pais isso, Sim, né? acaba sendo. E criar filho não é dessa forma, né? Não é dessa forma. É verdade. Doutora, adorei. Eu que Tá? gostei, Muito obrigada. obrigado. Quero que você volte mais vezes. Por favor, passa para a gente aqui as suas redes sociais, como Olha, pode te encontrar, alguém que queira fazer uma consulta. Você trabalha hoje com crianças e adultos? Eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos. Eu sou psicóloga clínica e também faço essa parte neuropsicológica. Tá. Então, isso ajuda muito a trabalhar esses estímulos. Eu tenho um canal na internet, né, no YouTube, tentando fazer essas orientações para os pais. É uma tentativa de restaurar um pouco essa questão da família Que é muito e importante. restaurar valores, que é o que eu creio, né? Então, quem quiser é o Doutora Verusca, é só entrar lá no canal no YouTube Doutora Verusca. Ou quem quiser fazer perguntas pelo WhatsApp, eu costumo responder, que é 11 São Paulo 98249-0073. Doutora, muito obrigado. Eu tá? que agradeço. Volta mais vezes. Com tá bom? certeza. Nós vamos para um breve comercial e voltamos já já.